Só um minuto. Pronto, agora sim. Eu escolhi para trazer para vocês, no dia de hoje, aqueles instrumentos que são os mais utilizados para quem faz pesquisa qualitativa em educação. Por que eu escolhi a pesquisa qualitativa? Porque conforme nós colocamos para vocês na semana retrasada, no nosso primeiro encontro síncrono, né? Dificilmente vocês conseguiriam fazer, no tempo que vocês têm, uma pesquisa quantitativa, porque ela requer uma amostragem muito maior, ela requer um conhecimento mínimo de estatística, por exemplo, né, para que se gerem gráficos, se gerem dados quantitativos validados, que tenham validade, e assim possam ser usados nos TCCs. Tá? Já a pesquisa qualitativa não requer uma amostragem tão grande de pesquisa. Para vocês terem ideia, nós podemos desenvolver uma pesquisa qualitativa em uma escola com um professor. Se a gente escolhe, por exemplo, a etnopesquisa, onde eu vou ter os princípios da etnografia aplicados à área de educação. Então, nesse contexto, eu trouxe para vocês aqui alguns instrumentos de dados, né, que podem ser usados por aqueles que escolherem, né, desenvolver um artigo, fazer uma pesquisa, que para um artigo não precisa ser uma pesquisa tão extensa. Por quê? Porque o artigo ele possui espaço limitado, né? No máximo aí umas 17, 18 páginas. Então, com isso, a gente não consegue. Tá travando, gente? Para mim tá ótimo, professora. Ótimo. Então, vamos lá. Então, a gente não necessita, né, com a pesquisa qualitativa, de ter uma amostragem muito grande. Por quê? Porque o artigo ele tem um espaço delimitado. Então, se a gente pega uma amostragem muito grande, a gente vai ter muitos dados, e na hora de escrever o artigo, a gente vai ter que sacrificar, como a gente costuma colocar, né? A gente não vai conseguir usar todos os dados coletados. Então, eu trouxe aí, como primeiro instrumento de coleta de dados que vocês podem usar, a entrevista, né? Então, a entrevista, quando eu opto pela entrevista? Quando a minha amostragem é pequena. Então, exemplo, eu vou ter como participantes da minha pesquisa ou informantes da minha pesquisa, como a gente coloca, duas, três pessoas, né? Então, aí, até umas 6 pessoas, a gente recomenda o uso da entrevista, tá? Acima de 6, principalmente se forem pessoas que estão em locais muito distantes, em locais muito distintos, a gente recomenda já o uso do próximo instrumento que eu vou trabalhar com vocês, que é o questionário. Quais os cuidados que eu preciso ter ao escolher a entrevista como instrumento de coleta de dados? Bem, os cuidados são sempre verificar antes se as pessoas estão disponíveis, né, para dar uma entrevista, porque a entrevista ela é gravada, ela não é filmada. A gente grava a entrevista para depois eu ter o quê? A transcrição. Então, eu vou escutar a entrevista novamente, vou transcrever, transformando numa linguagem escrita, né? Transformando em um texto, no formato de entrevista mesmo. Pergunta, resposta do entrevistado. Pergunta feita pelo pesquisador, resposta do entrevistado. Para que, na hora que eu vá usar essas narrativas, que daí os dados produzidos pela entrevista nós chamamos de narrativas, isso esteja mais acessível, para que mais rapidamente
eu possa pensar as falas que me interessam e trazer para o meu texto, que seja um artigo, uma dissertação, uma tese, uma monografia, enfim, qual seja o gênero escolhido para escrever. Quais são os tipos de entrevistas que nós temos? Nós temos 3 tipos de entrevistas. Nós temos a entrevista estruturada, que seria o que vocês pensam disso? É isso, isso ou isso? O que vocês acham disso? É isso ou aquilo? Então, eu já dou opções para o entrevistado escolher, né? Como se fosse um questionário fechado, que tem já as opções prontas, digamos assim, tá? Temos também a entrevista semi-estruturada, onde eu vou fazendo algumas perguntas chaves nessa entrevista semi-estruturada, e a partir daí o meu entrevistado vai se posicionando. Então, ele vai se colocando, e se eu for percebendo que a resposta não foi tão profunda, ele não discorreu tanto, não me trouxe tantos dados interessantes, o que é que eu posso fazer? Eu posso ir solicitando um maior aprofundamento, né? Então, se eu faço uma pergunta e o meu entrevistado diz sim, e se cala, e aí eu posso instigá-lo. Mas e se isso acontecesse? Você me falou isso, você poderia me explicar um pouquinho melhor? Então, a entrevista semi-estruturada, ela permite essa interação maior entre entrevistado e entrevistador, no caso, pesquisador, tá? E temos a entrevista sem estruturação, que a gente chama de entrevista aberta. Então, eu dou só o tema e peço para o entrevistado discorrer sobre aquele tema. Para a gente, né, fazer uma entrevista sem estruturação, totalmente aberta, nós precisamos ter uma experiência nisso muito grande, porque nem todos os entrevistados eles conseguem falar horas a fio, né? Ou nos dá dados qualitativos de peso quando a gente deixa tão aberto, porque é muito comum acontecer de eles discorrerem. Sabe quando a gente vai conversando e a gente vai puxando outros assuntos e vai puxando outros temas e no final a gente termina a conversa às vezes num assunto que não tem nada a ver com aquele assunto inicial que nós começamos a conversa. Isso pode acontecer na entrevista aberta. Então, nesse sentido, qual é o tipo de entrevista mais usado nas pesquisas qualitativas? É a entrevista semi-estruturada, onde eu vou fazendo alguns questionamentos e esses entrevistados eles vão discorrendo a partir das perguntas que eu for fazendo. Ah, Tatiana, e como é que eu penso nessas perguntas? Essas perguntas vão compor um roteiro de entrevistas. Então, nesse roteiro, para poder elaborá-lo, eu vou olhar os meus objetivos, né? Então, em toda pesquisa, seja para eu desenvolver um objeto de aprendizagem digital, seja para eu desenvolver um TCC, eu vou ter que pensar no tema e nos objetivos. Então, para elaborar esse roteiro, eu vou pegar os meus objetivos, olhar para os meus objetivos, de preferência imprimi-los, e pensando em perguntas que, ao serem feitas para o entrevistado, eu possa responder aquele objetivo que eu estou propondo. Ao final, eu vou ter um roteiro. Uma observação importante: eu não tenho um número nem mínimo nem máximo de perguntas nesse roteiro, né? Isso não é estruturado, fechado. Olha, num roteiro de entrevista você tem que ter 10 perguntas, você tem que ter no mínimo 5 perguntas. Você tem que ter o número de perguntas que, ao serem feitas,
vão responder aos objetivos que eu estou propondo para aquela pesquisa, né? Os objetivos a serem alcançados. Esses objetivos, como eu coloquei abaixo, vão ter, então, uma relação estreita e direta com as perguntas a serem feitas ao meu entrevistado. Eu não sei se vocês já viram, mas eu coloquei lá no nosso AVA uma seção de templates. Nessa seção, há um roteiro de pesquisa a ser feito, né? Então, nesse roteiro de pesquisa, e eu também posso enviar diretamente para os tutores, como eu fiz hoje um pouquinho antes com os slides, né? Já que vocês colocaram na aula passada que às vezes conseguiam me ouvir e me ver, mas não viam os slides, para que vocês pudessem acompanhar melhor. Nesse roteiro que eu elaborei, ele tem ao lado as etapas que vocês vão construir, né, que equivalem à atividade 4 e à atividade 5, é a mesma atividade dividida em 2 etapas, tá? E nele, ao lado, vocês vão ver algumas perguntas que, ao terminar o texto de vocês, então, vocês vão colocar o tema. Então, vocês vão lá nesse roteiro e, a partir dos orientadores que eu coloquei, né, dos marcadores, melhor dizendo, vocês vão procurar ver se da forma que vocês escreveram, vocês estão atendendo aqueles critérios. É uma forma muito interessante para a gente não se perder, para a gente pensar num tema delimitado, para a gente pensar num tema que tenha coerência, né? Simone, você levantou a mão, pode falar. Sim, professora. É só uma dúvida, já que a senhora está falando dessa atividade, porque na atividade que é para entregar hoje, a senhora sugeriu que a gente colocasse, né, o problema, o objeto de estudo e os objetivos também, e fizesse isso dentro de uma construção da introdução, perfeito? Perfeito. E aí também tem uma outra opção da gente colocar o sumário. Só que aí a minha pergunta é, nesse sumário a gente já precisa colocar as categorias do referencial teórico ou não necessariamente é obrigatório? Não, Ok, não, então. Simone. Nesse sumário, vocês vão colocar só as etapas maiores desse roteiro. Então, Pronto. vocês vão colocar introdução, referencial, por exemplo, justificativa, pergunta de pesquisa, né? Tá, Então, ok. são as categorias maiores. As Assim, categorias que estão na introdução, no caso, não é isso? isso, exatamente, né? São os títulos das sessões, Simone, melhor dizendo, tá? Então, no caso, eu coloco o problema, os objetivos, cada um em uma página, porque eu coloquei tudo dentro da Não introdução. precisa. Você Ah, pode fazer discorrido dentro do texto da introdução, pronto, ok. Tá tá? certo. Outra coisa importante de vocês verificarem, na hora de elencar, de escolher os objetivos, né? Vocês precisam ter em mente que o objetivo geral ele vai surgir a partir do tema. Então, ele sempre vai ter a ver com o tema. Eu tenho que olhar para o tema, pensar esse objetivo geral e desse objetivo geral depois pensar uma pergunta que vai nortear a minha pesquisa, né? Uma pergunta problema que ao final da pesquisa que vai resultar num artigo ou num OAD, em um OAD, eu possa ter, né, bem visível que eu respondi a essa pergunta e, consequentemente, eu alcancei aquele objetivo geral. E os objetivos específicos? Os objetivos específicos são etapas que eu vou cumprindo, que eu vou alcançando para chegar ao objetivo geral. Então, é como se fosse o objetivo geral dividido em pequenas partes. Por se tratar de um TCC no formato de artigo ou de uma OAD, eu sugiro que não passe de 2 objetivos específicos. Porque se forem mais do que isso, vocês vão ter que discorrer mais, vão ter mais elementos a serem trazidos, o que pode gerar angústia em vocês
no momento da escrita por conta da limitação da quantidade de páginas que vocês têm para escrever. Emanuele? Bom dia, professora Tatiana. Desculpe interromper a fala da senhora, mas tem alguns alunos do Polo de Amargosa que estão tentando entrar na sala. Não estão aparecendo para mim, Emanuele. Todo mundo que está aparecendo para mim, eu estou autorizando automaticamente. Pede para eles saírem e tentarem entrar novamente para ver se chega até mim aqui a solicitação. Certo. Tá? Aí eu trouxe para vocês um exemplo, né, para que vocês possam visualizar como a gente começa a estruturar um roteiro de entrevista. Então, vejam que do lado esquerdo eu coloquei os objetivos. Aí são 2 objetivos que eu coloquei, né, 2 objetivos específicos. E olhem as perguntas que estão ao lado direito. Eu vou ler porque ficou pequenininho, né? Quando vocês forem ter acesso no computador de vocês, isso vai estar visível. Então, um dos objetivos, identificar se houve uma formação continuada para a educação inclusiva. Quais as perguntas que essa pesquisadora pensou para alcançar esse objetivo? Ela pensou em 3 perguntas, né? Você possui formação continuada na área da educação inclusiva? Julga necessária esse tipo de formação? Por quê? Pretende ingressar em uma formação nesta área? Então, vejam que o entrevistado, ao responder essas perguntas, vai conseguir dar a ela, a essa pesquisadora, né? Essa pesquisadora foi uma orientanda minha, gente. Vai conseguir dar a ela elementos para que ela possa identificar se houve uma formação continuada para a educação inclusiva. Como segundo objetivo específico, essa pesquisa era bem mais ampla, mas aí eu escolhi somente 2, né, para servir de exemplo para vocês. Compreender a concepção do docente sobre a educação inclusiva. Para isso, ela pensou em 2 perguntas. O que você compreende sobre a educação inclusiva? Percebam que ela não pediu para o entrevistado falar sobre a concepção de outros autores, ou o que ela já tinha estudado e o que eles diziam. Ela pediu para que a pessoa falasse a sua concepção própria. Obviamente que essa concepção vai estar recheada, permeada pela formação, pelas leituras, né, pela concepção de sujeito de mundo, de educação, mas não é direcionada a um ou alguns autores específicos. E depois ela pensa em uma outra pergunta. Existe diferença entre educação inclusiva e integração escolar? Né? Porque a literatura diz que existe. Então, o que ela queria perceber aqui era se os entrevistados conseguiam saber dessa diferença, né? E a partir das respostas deles, das respostas dadas, ela poderia ter essa percepção. Então, vocês podem, inicialmente, tentar organizar o roteiro nesta forma, para que vocês não fiquem, por exemplo, tendo que mudar de tela, mas que os objetivos já estejam ali e ao lado vocês vão pensando nesse roteiro de perguntas a serem feitas ao entrevistado ou aos entrevistados ou entrevistadas de vocês. Gente, tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Podemos continuar? Sinalizem para mim no chat, por favor. Para mim está tranquilo, professor. Pronto, ótimo. Mais alguém, além de Simone? Está tudo bem? Podemos? Vou entender que sim. Questionar. Claro. Alguém pediu? Está bem, sim, está bem clara a sua explicação. Ah, obrigada, Ana. Foi Ana Cristina, não foi que falou? Isso, Ana Cristina. Tá ótimo, pode seguir assim. Então, vamos lá. Questionar. O
questionário, eu escolho quando eu procuro ter uma capilaridade maior da pesquisa. O que significa isso? Exemplo, eu vou pesquisar, ou eu preciso pesquisar em vários bairros da cidade, né, a partir do meu tema. Eu vou pesquisar em várias escolas, eu vou pesquisar em vários locos de pesquisa, que é assim que a gente chama os locais onde a gente se debruça, ou os locais escolhidos para fazerem parte da nossa pesquisa. E aí, quando eu tenho uma capilaridade muito grande, né, muitas vezes eu fazer a entrevista está me deslocando. Imaginem vocês, tem pesquisas que a gente tem que fazer em turnos diferentes, a gente tem que fazer em várias escolas, a gente tem que fazer em várias associações e às vezes até em várias cidades. Então, fazer a entrevista não é viável. E aí, nesse momento, eu escolho o questionário. Eu posso... Um outro exemplo, que foi um exemplo foi algo muito usado no período da pandemia, né? Devido à pandemia, quem pesquisava em escolas, com professores, ou com pessoas de uma forma geral, não pôde, durante um bom tempo, ter nenhuma interação física. Então, como é que eu ia fazer a entrevista? Bem, nesse período entre 2020 e 2021, né, agora a gente já está podendo retornar às entrevistas com mais tranquilidade, quem escolhe esse instrumento, mas nos 2 anos anteriores, a gente tinha a opção de fazer a entrevista por essas plataformas virtuais. Isso foi muito feito. Então, a gente fazia ou pelo Teams, ou pelo Google Meet, ou pelo Zoom, né? Enfim, a plataforma que a pessoa tivesse acessibilidade. Entretanto, a gente sabe também que nem todos os entrevistados tinham acesso a essas plataformas, ou se sentiam à vontade ainda com elas, porque nelas a gente ia gravar não somente a voz, mas também a imagem da pessoa, né? E a pessoa às vezes tem vergonha, não gosta de se ver em vídeo, enfim, por uma série de questões. Nesse período, mesmo com poucos partícipes da pesquisa, ou com locos individualizados, uma escola, por exemplo, somente participando da pesquisa, em muitos momentos foi necessário a gente recorrer, lançar mão do questionário, né? Então, toda vez que vocês forem escolher o instrumento de coleta de dados ou instrumentos, porque é possível, sim, a depender da extensão, do tempo que a gente tem ou do próprio tema, eu lançar mão de um ou mais instrumentos de pesquisa, para que, ao final, eu possa fazer o que nós chamamos de triangulação de dados. Então, eu vou comparar os dados para ver se o que foi coletado no instrumento reafirma ou destrói o que foi coletado em outro instrumento, né? Às vezes são dados complementares, onde um aprofunda mais os dados do outro instrumento, mas isso a gente deixa normalmente para o mestrado ou para o doutorado. No caso de um TCC de especialização, a gente não recomenda o uso de muitos instrumentos, porque isso requer um tempo maior de pesquisa, tá bom? Então, quando vocês forem escolher, escolham um instrumento de pesquisa que mais se adeque, que mais se adapta, né, ao que vocês querem alcançar, ao que vocês estão propondo. Organização do questionário. Bem, o questionário, ele tem, assim como a entrevista, ele tem diversas formas de ser organizado. Eu posso organizar um questionário totalmente aberto, como se fosse um roteiro de entrevista, mas isso não é muito viável, porque quando eu tenho muitas questões abertas, eu corro o risco de os respondentes não responderem todas ou não responderem nenhuma, porque muitos dizem, eu estou muito atarefado, e aí lá vem essas perguntas para eu responder, né?
Enfim, são inúmeras as justificativas que podem ser dadas para que esse questionário, totalmente com perguntas abertas, ele não seja respondido. E eu tenho os questionários semi-estruturados também, que são aqueles compostos de perguntas abertas e perguntas fechadas, onde eu já dou as opções para que o respondente, no caso do questionário, a gente não chama de entrevistado, a gente chama de respondente da pesquisa, ele possa ir sinalizando. Nessa sinalização, nessas perguntas, eu posso pensar em perguntas que demandem uma resposta do tipo sim ou não, né? Que demandem respostas fechadas, ou eu posso também pedir, dar opções para que ele marque mais de uma alternativa. Por quê? Porque eu estou dando opções onde não existe a certa, existe aquelas que ele escolhe a partir do que eu estou perguntando. Como também pode existir perguntas que eu faça e que eu peça uma escala de valoração. Então, eu digo, por exemplo, eu faço a pergunta e digo para ele, a partir da pergunta feita e das alternativas propostas abaixo, marque de 1 a 5, vamos dizer que eu coloquei 5 alternativas, considerando a escala de 1 como a menos importante até 5 como a mais importante. É um exemplo também de pergunta que eu posso ter no questionário semi-estruturado, tá? Como eu também posso ter um questionário totalmente estruturado. Então, totalmente fechado, só com perguntas de múltipla escolha ou perguntas que demandem. Só um minutinho, gente, que eu estou aqui ligando a fonte do computador. Acho que foi. Foi. Então, assim, que demandem somente perguntas fechadas, seja usando uma escala valorativa, seja marcando mais de uma alternativa, ou seja, escolhendo uma alternativa somente dentre as apresentadas, tá? Eu trouxe para vocês, eu vou sair aqui um pouco, e trouxe para vocês um exemplo de um questionário, para que vocês possam visualizar, né? Então, vocês têm aí, todos esses instrumentos foram feitos por ex-orientados meus, que já concluíram os seus TCCs, né, em outros momentos. E aqui percebam, ó, deixa eu subir aqui um pouquinho, pronto. Deixa eu subir, aí vocês conseguem visualizar melhor. Ó, percebam que primeiro ela procurou colocar um perfil do participante da pesquisa com algumas questões, né, para conhecer um pouquinho. Entretanto, percebam que em nenhum momento tem local para colocar o nome. Então, em questionário, nós não colocamos nomes, né? Depois que a gente aplica todos eles, a gente vai dar nomes fictícios, a gente vai numerar, por exemplo, o questionário 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Aí cada pesquisador vai escolher como prefere. Eu sempre oriento os meus orientados, que eles perguntem, né, eles peçam ao respondente ou ao entrevistado que escolha um nome pelo qual eles gostariam de ser identificados, ou que eles também possam atribuir este nome fictício. Seja na entrevista ou no questionário, a gente nunca usa os nomes verdadeiros dos respondentes. Isso é uma forma de preservar o anonimato, de trazer para esses partícipes da pesquisa uma tranquilidade maior no sentido de não ser identificados e, portanto, eles se sentem mais à vontade. Em seguida, vocês vejam que ela opta também por algumas questões fechadas, onde o professor vai escolher, né, dentre as opções dadas. Posteriormente, olha aqui o exemplo de uma pergunta valorativa que usa o que a gente chama de escala Likert. Então, ela faz a pergunta e ela dá as alternativas e a pessoa vai lendo,
vai lendo as assertivas e vai marcando ao lado, né? Se ele discorda totalmente, se discorda parcialmente, se não concorda nem discorda, se concorda parcialmente ou se concorda totalmente. Quem opta por esse tipo de pergunta sempre tem que pensar no que a gente chama de uma pergunta, de uma resposta neutra, não seja nenhuma nem a outra. Esse é o ponto do meio, como a gente diz, né? E de um lado, você vai valorar positivamente, e do outro lado, você vai valorar negativamente aquela assertiva. Marcelo? Professora, bom dia. Só uma dúvida, quando a senhora falou aí que não pode usar o nome, a gente lê o material, claro, não pode usar o nome do participante da pesquisa. Agora, sim, caso esse entrevistado ele queira que o nome dele apareça, isso pode acontecer? Pode, Marcelo. É raro isso acontecer, mas pode. Entretanto, em qualquer das situações, seja numa situação em que o nome dele não vai aparecer, e nessa situação que você está colocando, esse cuidado que eu vou dizer se faz muito mais necessário, é importante, eu até coloquei lá nos templates também para vocês, um modelo de termo de compromisso livre e esclarecido. A gente chama carinhosamente de TCLE, né? Sim. Então, o TCLE, ele precisa ser assinado por qualquer participante da pesquisa que vá participar da sua ou de qualquer uma das pesquisas de vocês. E caso o informante faça questão de manter o seu nome, isso tem que estar bem posto no termo. Por que eu estou fazendo isso, chamando atenção? Nós já tivemos casos, eu não passei por isso, mas conheço pesquisadores que passaram pela seguinte situação. O entrevistado fez questão do seu nome, né? Isso não estava posto no TCLE, ele assinou um TCLE como se fosse permanecer anônimo. Ele faleceu, era um senhor de idade, e a família veio questionar e colocou na justiça querendo que o nome dele fosse retirado do trabalho. E foi preciso toda uma ação judicial que comprovasse que ele deu autorização para que o texto, imagine, era uma dissertação de mestrado, não fosse alterada, porque ela já tinha sido defendida, já estava rodando o mundo. Imagine toda a repercussão disso, né? Terminou sendo um desgaste, porque a gente sabe que qualquer ação judicial é um desgaste para todos nós, para todos os envolvidos. Então, por isso que eu estou colocando e chamando muita atenção. Se vocês forem usar os nomes verídicos dos informantes, coloquem no TCLE que o nome verídico está sendo usado por exigência do entrevistado ou entrevistada, ao qual dá anuência para isso, né? Deixem isso bem posto lá no TCLE. Inclusive, esses termos de compromisso que os informantes de vocês assinam, vocês devem guardá-los, se possível, para o resto da vida, né? Mas, por lei, eles devem ter uma guarda de, no mínimo, 5 anos. Então, até 5 anos, eles podem ser exigidos por qualquer órgão de pesquisa para comprovar se vocês realmente cumpriram, né, os preceitos éticos. No caso de uma ação judicial dessa, por exemplo, que vocês tenham que apresentar os TCLEs. Então, quando a gente está fazendo pesquisa, principalmente em educação, que a gente trabalha com pessoas diretamente, né? Essas pessoas são os nossos informantes de pesquisa. O TCLS faz mais do que essencial. Consegui, Marcelo, sanar a sua dúvida? Conseguiu, professor, obrigado. Pronto, obrigado. Perfeito. Bom dia, Andriele. Então, aí ela segue também com outros exemplos de escala valorativa. Percebam aí na questão 3 que ela faz uma pergunta aberta, mas ela pede para citar somente 3. E ela deixa bem claro, 3 linhas com isso, né?
para que, de repente, o entrevistado ou o respondente, melhor dizendo, do questionário, não se empolgue e coloque 10, 15, 12, 20, né? Então, ela faz questão de dizer que cite 3 e colocar as 3 linhas. Enfim, esse aqui, ó, aqui ela dá as afirmativas, as assertivas, e pede para marcar a opção com a qual o respondente mais se identifica. Então, aqui é um pequeno exemplo de um questionário semi-estruturado, que é o mais usado também por pesquisadores qualitativos. Os outros também são usados, obviamente, seja o estruturado ou o não estruturado, mas o semi-estruturado é o mais usado, tá? Vou sair daqui agora, voltar lá para os nossos slides. Vamos aqui. Continuando, eu posso dizer que o questionário e a entrevista são os únicos instrumentos de coleta de dados? Não. Existem outros. Às vezes, a depender do meu tema. Então, eu quero verificar, né, de forma ampla, estudar o cotidiano de uma escola, compreender as práticas que os professores usam para dar aula de determinado conteúdo, por exemplo, é muito salutar que eu escolha, se possível, além da entrevista ou além do questionário, a observação, em que eu vou acompanhar no cotidiano, no dia a dia, por um determinado período de tempo, esse professor, perdão, esse professor ou mesmo essa escola, tá? Então, a observação ela é muito usada quando eu preciso de mais detalhes que me comprovem ou refutem a fala do entrevistado ou do respondente do questionário. Quais os cuidados que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um cuidado de não chegar na escola ou no locus de pesquisa, qualquer que seja ele. Eu estou falando muito da escola, gente, porque normalmente quem trabalha, quem pesquisa educação, de uma forma ou de outra termina chegando nesse universo escolar em sua maior parte do tempo. Obviamente que não é o único locus de pesquisa de quem pesquisa na área de educação. Então, às vezes eu chego sem ter o cuidado, por exemplo, de me integrar, né? Às vezes eu posso chegar com um olhar, tipo assim, olha, eu sou a pesquisadora, vim aqui observar vocês. Com isso, eu vou, e eu sou a estranha na sala de aula, a estranha naquele locus de pesquisa, na associação, ou na comunidade também existem possibilidades de eu pesquisar práticas educativas, cotidianos educativos, né, em uma comunidade quilombola, por exemplo, uma comunidade indígena, uma comunidade ribeirinha, uma comunidade do movimento sem terra, enfim, existem inúmeras possibilidades. E sendo uma estranha, os meus informantes de pesquisa, eles, pelo menos no início, eles não vão agir naturalmente. Então, a gente sempre diz que as primeiras observações, elas não são consideradas como dados validados, porque aqueles, né, sujeitos, aqueles participantes, eles vão estar se segurando, eles vão estar, como é que diz, se trancando, justamente porque eles vão estar diante de um estranho. Pensem vocês, quando vocês veem uma pessoa pela primeira vez, vocês agem de forma tão natural assim como vocês agem com amigos, em casa, com família, né? Se alguém conseguir agir, é uma exceção, porque o mais comum é a pessoa ser mais contida, observar mais. Então, esse é um dos motivos, esse é um dos cuidados que a gente precisa ter. Tatiana, e quando é que eu sei que eu posso começar a utilizar os dados escolhendo a observação? Quando os sujeitos da pesquisa, eles forem ver vocês como um deles. Eu vou trazer para vocês um exemplo que eu vivenciei numa das pesquisas que eu desenvolvi. Eu estava pesquisando uma escola, as práticas educativas
das professoras de história, né, do 5º ano, então, anos iniciais do ensino fundamental, e eu tinha que estar na sala. Eu escolhi também a observação, onde eu estaria na sala acompanhando essas professoras. E, claro, no primeiro momento, imaginem, uma sala com 30, uma tinha 32, a outra tinha 40 estudantes, aí entre 10 e 11 anos, né? No início, eles todos quietos, todos contidos, né? E aí eu disse, ainda não é o momento. Claro que eu fui sinalizando isso, né? O que é que eu estava percebendo, o que é que estava acontecendo, e eu fui anotando para mim. Quando eu comecei a marcar e dizer assim, a partir de agora é tranquilo, eu posso usar esses dados. No dia de uma avaliação em que um estudante me pediu cola como se eu fosse um deles. Então, um disse assim, ei, Pro, mande aí essa borracha para fulano que está do lado da senhora, né? E aí eu olhei para ele, vi que era uma cola que ele estava passando, e eu comecei a rir, e ele se tocou que eu era professora. Por quê? Porque eu já estava sendo vista como um deles, né? Alguém do cotidiano da escola. Então, nesse momento, eu anotei no meu diário, no meu jornal de pesquisa, os dados poderão ser contabilizados. Então, são essas situações, às vezes é uma situação dessas, é o fato de você, por exemplo, ganhar um local na sala dos professores, então você já percebe que você não é uma estranha, você é da comunidade. Quando o porteiro já te deixa entrar direto, de tanto que você já vai lá. Então, são essas situações que podem parecer pequenas ou pouco importantes, que vão dar ao pesquisador a noção de que agora as observações, as atitudes, as ações, elas serão mais naturais e, portanto, podem ser usadas na pesquisa. Na observação, eu preciso ter cuidado em educar o meu olhar. E para educar o meu olhar, eu tenho que pensar num roteiro de observação. E para pensar nesse roteiro, eu tenho que voltar àqueles objetivos, assim como também eu peguei os objetivos da minha pesquisa. E eu pensei no roteiro de entrevista, pensei no questionário, eu também vou me basear nele para pensar nesse roteiro de observação, se eu escolher esse instrumento de coleta de dados, tá? É importante para que eu tenha noção do que eu vou observar, porque senão eu vou querer anotar tudo o que acontece. O meu olhar vai dispersar dentro do locus, né, onde eu estou pesquisando, o que pode fazer com que eu perca situações importantes para o meu tema. Então, quem vai fazer a observação tem que se preparar antes, tem que fazer seu roteiro de observação, tem que ter em mente quais são os objetivos que quer alcançar, para que ao chegar no campo não saia anotando qualquer coisa, não saia, fique perdido, ai meu Deus, eu não dou conta de anotar tudo, é muita coisa acontecendo. Então, quando eu tenho esse roteiro, os objetivos que vão incidir no meu olhar, eu termino esquecendo o resto que está acontecendo e focando no que eu realmente quero saber. Quem faz observação é obrigatório pensar eu botei aí, diário de pesquisa vezes jornal de pesquisa. Eu vou explicar já já a diferença. Quando se faz observação, é imprescindível fazer um jornal de pesquisa, tá? Então, tem as anotações que vocês vão fazendo. Se vocês quiserem, podem fazer desenhos, sinalizar aquelas anotações, de repente, aquela anotação precisa estar em destaque em relação às outras, eu posso fazer, sinalizar no meu jornal de pesquisa. Se, de repente, um desenho vai me fazer compreender melhor, eu posso, abaixo da descrição, fazer um desenho. Por exemplo, eu estou estudando arquitetura escolar, então, eu não vou descrever toda a arquitetura naquele momento, eu desenho, né, a disposição das salas, da escola, dos locais que compõem, dos espaços, melhor dizendo, que compõem aquela escola. E a importância?
A importância é porque a minha memória humana, ela não vai conseguir dar conta de lembrar dos mínimos detalhes de todas as observações que eu fiz. Ainda mais se for um tempo longo de observação, onde eu fiquei lá 1 mês, 2 meses, 6 meses no locus de pesquisa. Então, por isso que o jornal de pesquisa é imprescindível. Vocês vão encontrar em alguns autores, eles chamando de diário de pesquisa. Não tem problema, podem usar também. É que eu uso um autor, né, que ele diferencia diário e jornal. Ele diz que diário se refere somente à descrição do que eu estou observando. E quando eu construo um jornal, eu não somente vou descrever, mas eu vou refletir sobre o que foi observado no dia a dia. O que faz, quando eu for usar esses dados, né, isso permite que eu já tenha primeiras reflexões que foram feitas, digamos assim, fresquinhas, no calor da observação, que foram feitas naquele momento onde o meu olhar está mais voltado para aquela situação que foi descrita no diário, tá? Mas sintam-se à vontade, tem autores que não consideram essa diferença. Então, se vocês optarem por diário de pesquisa, pode chamar de diário, não existe certo ou errado. Existem concepções diferenciadas. Tranquilo, gente, até aqui? Podemos seguir? Sim, professora. Então, atenção, estes são os únicos instrumentos? Não. Dentro da pesquisa qualitativa, eu posso escolher um grupo focal que tem uma dinâmica totalmente diferente, e eu não vou trabalhar aqui, porque normalmente quem trabalha com grupo focal é quem está fazendo doutorado, porque ele requer toda uma situação específica de preparo, exige filmagem, então exigem equipamentos mais rebuscados. Pode sim, Jéssica, pode ser feita uma pesquisa bibliográfica. Nesse caso, a pesquisa de vocês vai ser de, por exemplo, a sua, eu vou colocar, a sua vai ser uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo bibliográfica. E o que você vai fazer vai ser uma análise dessas bibliografias a partir de categorias que você vai eleger para fazer essas análises junto com o seu orientador ou orientadora. Pode sim, tranquilamente. Né? Boa pergunta, Jéssica, também. E aí vem justamente, eu nem coloquei aqui os tipos de pesquisa, mas a pesquisa bibliográfica é uma delas, né, que Jéssica acabou de lembrar. Então, nós temos uma pesquisa exploratória, que são aquelas pesquisas assim iniciais, eu estou explorando, mas pela natureza não vou conseguir aprofundar tanto naquele fenômeno. Eu tenho uma pesquisa descritiva, onde o meu foco principal não é tecer profundas análises, mas é descrever o fenômeno e trazer análises iniciais. Eu tenho uma pesquisa formação, onde eu atrelo a minha pesquisa a uma formação desses sujeitos que eu estou pesquisando. Eu posso ter um estudo de caso, onde eu vou avaliar um caso específico, né? Estudo de caso, inclusive, a gente se inspirou muito na área de saúde. Agora, cuidado, eu vou recomendar aqui para vocês um texto que tem na internet, para vocês darem uma lidinha, um texto curtinho, né? Porque muitas vezes a gente diz que a nossa pesquisa é estudo de caso e não é. O texto se chama Usos e Abusos do Estudo de Caso. Ele tem na internet, né, como download disponível. André, qual tipo de pesquisa um OAD? Se você for fazer pesquisa, primeiro, você for coletar os dados que vão te dar elementos para você construir esse objeto de aprendizagem, exemplo, você escolheu desenvolver um objeto de aprendizagem para estudantes do 5º ano. É interessante que você
converse com esses estudantes, com algumas crianças, para saber a percepção delas, as necessidades, não é? Então, nesse sentido, é uma pesquisa participante, porque aliás, é uma pesquisa colaborativa, perdão, porque você vai ter a colaboração dos seus sujeitos de pesquisa para elaborar o seu objeto de aprendizagem. Quando é que é uma pesquisa participante? Quando você, pesquisador, exemplo, você vai pensar num OAD voltado para os professores, né? Como se fosse um objeto em que eles vão se basear para pensar algumas questões lá no cotidiano, para a aprendizagem da história, da matemática ou das ciências, por exemplo. E você é um professor também desse local, né, que você está pesquisando, e aí, nesse sentido, você fará uma pesquisa participante, porque você vai participar e os seus sujeitos de pesquisa também, pensando na construção desse objeto de aprendizagem. E essa pesquisa participante, ou na pesquisa formação, por exemplo, ou até na própria pesquisa colaborativa, eu posso pensar qual é a minha implicação na pesquisa. Isso eu preciso ter claro. Eu sou, né, atuante naquele locus em que eu estou pesquisando, eu tenho previamente alguns dados, algumas percepções, porque eu atuo naquele local, então eu estou implicado com aquele tema, eu estou implicado com a minha pesquisa. Isso não é ruim, isso tem sido muito valorizado, né, pelos pesquisadores da área de educação. Pronto, você é um professor formador. Então, você pode escolher ou uma pesquisa participante ou uma pesquisa colaborativa, ou até uma pesquisa formação. Se você for, por exemplo, se você for, como você está me dizendo, que vai propor um OAD para a formação de professores em tecnologias, pense numa pesquisa formação, porque daí a pesquisa formação, ela vai te dar elementos justamente porque o seu fim é essa formação, é promover um objeto que vá contribuir para a formação continuada, né? Ficou tranquilo, André? Então, percebam que os tipos de pesquisa que vocês vão escolher, ou o tipo de pesquisa, vai estar intimamente ligado com o tema. Então, assim, quando a gente olhou o tema de André, o que ele pretende desenvolver como objetivo geral, que André colocou aqui, já foi um objetivo geral dele. A gente tem como pensar no tipo de pesquisa que eu vou escolher, tá? Nos encaminhando aí para o final, a gente deixa em aberto agora, de repente, para algumas perguntas que vocês possam ter, tirar algumas dúvidas. Eu vou somente retomar um pouquinho o roteiro. Nessa primeira etapa, vocês vão pensar lá, né? Eu deixei bem lá bonitinho para vocês quais as etapas do roteiro que vocês vão preencher. Então, que é a introdução, é uma pequena justificativa, tá? A gente sabe que o tempo não seria suficiente para vocês fazerem um referencial teórico, então eu somente pedi para que vocês citassem alguns autores com os quais vocês pretendem trabalhar. Não é para discorrer, não é para escrever, né? Só citar. Exemplo, vou pegar o exemplo de André. Então, assim, quem são os teóricos que André pretende pegar para discutir essa formação de professores, né, na pesquisa dele? Quem são os autores que ele pretende pegar para discutir tecnologias digitais? Pronto, André tem 2 categorias aí, e ele vai colocar ao lado 2, no máximo 3 autores. Gente, em artigo a gente não consegue usar 10, 15, 20 autores, né? Existe um tempo, um espaço delimitado para isso, como eu estou. Estão me ouvindo?
Gente, Agora sim. Eu fiquei tão emocionada com a entrada de professor Adriano que eu saí da sala. Pensem aí, eu fui autorizar a entrada do professor Adriano e sem querer cliquei no sair da sala. Teve um de vocês aqui no chat que colocou, deixa eu ver, eu vi, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, foi Diana. Diana pergunta se pode enviar no meu e-mail um trabalho para que eu possa, do que pode escrever a partir dali. Pode sim, Diana. Envie para mim, que eu dou uma olhadinha. Eu só não prometo fazer isso na próxima semana, que na próxima semana eu estou lotada de bancas, gente. É a semana de muitas defesas nos programas, enfim. Mas envie sim, tá? Eu vou colocar aqui o meu e-mail, tatianalima@ufrb.edu.br. Então, assim, retomando. Ô, Diana, um prazer. Abra aí sua câmera para eu ver seu rostinho, vá. Bom dia, gente. Bom dia, Pro. Bom Tudo bem? dia. Bom dia. Não vou ligar a câmera, não, que eu estou muito desarrumada hoje. Oh, meu Deus, mas que bom. Não é? Olha a gente se encontrando novamente, né? Pois é, tá vendo? Né? Vou lhe perturbar essa semana um pouquinho, viu? Pronto. Aí você me mande que sem ser semana que vem, nas outras 2 próximas semanas eu consigo dar uma olhada e te dar um retorno. Pronto, tá? Obrigada. Nada. Daniele, no caso de uma produção de um AD como e-book, que poderá ser impresso também com links, né? Ai, meu Deus, QR Code. Cuidado, Diane, para não ser isso daqui, menina, já está mais uma pesquisa enorme, né? Uma temática que não é tão específica. Aplicar um questionário, a senhora recomenda aplicar não precisa o pós, não, Diana. Se bem que, por ser uma OAD, você vai ter que validar. Então, assim, o questionário pós pode ser uma forma de validação do objeto de aprendizagem. Então, se você escolhe essa validação por meio do questionário, você vai ter que aplicar um questionário pós-uso ou pós-leitura desse objeto, desse e-book, por parte do público para o qual ele está destinado, tá? Porque a diferença é que no artigo, por exemplo, se vocês optam pela escrita de um artigo, vocês vão apresentar os dados. No objeto de aprendizagem, vocês vão construir algo e, portanto, vocês precisam validar para saber se ele está ok, se está adequado para o público, o que é que o público sugere para melhorias, para adaptações, para mudanças, né? Então, aí, no seu caso específico, um questionário pós pode ser usado para essa validação, tá bom? Enfim, gente, o que eu tinha para trazer hoje para vocês era um pouco disso, né? Vocês viram que no roteiro a gente procurou ser sucinto, assim, não é para vocês escreverem um projeto de 10 páginas, o tempo não dá, mas é para que vocês possam já organizar, estruturar um pouco as ideias, até para que nós, né, que estamos aqui com vocês, possamos ter ideia dos temas, que tipo de pesquisa vocês vão fazer, se vai ser um artigo, da modalidade, melhor dizendo, se vai ser um artigo, se vai ser um OAD, para que a equipe gestora também possa fazer a seleção dos orientadores e encaminhar para esses possíveis orientadores já as ideias de pesquisa de vocês, né? Para que quando vocês tenham esses primeiros contatos, vocês não comecem do zero e eles também não tenham a menor ideia do que é que vocês querem. Então, esses roteiros, eles têm essa função prática, logística, assim como o projeto de pesquisa. É algo para a gente nortear o nosso olhar. Michele pergunta se questionários online vale sim, Michele. Hoje em dia está sendo muito usado. Depois da pandemia, a gente praticamente substituiu os questionários impressos, onde a gente ia lá, entregava em mãos, por questionários feitos no Google Forms, por exemplo, e a gente distribui os links, né? A não ser que o nosso público tenha dificuldade no manuseio das tecnologias, dificuldade de acesso.
Então, é importante vocês conhecerem o público de vocês, para vocês saberem se, ao usar um Google Forms, né, um Google Formulário, vocês vão ter a adesão esperada, ou se para aquele público seria melhor imprimir os questionários e entregar em mãos, tá? Então, isso tudo requer uma análise prévia da pesquisa de vocês, do campo em que vocês estarão. Obrigada, Jonilson. A ideia justamente desse componente, gente, era trazer para vocês um panorama, até porque todos vocês já passaram pelas graduações, alguns por outras especializações, mestrados, inclusive, né? Aqui tem muitos mestres, e trazer para vocês algumas orientações e retomar alguns debates, algumas discussões que vocês, porventura, já tivessem visto, ou mesmo para aqueles que não fizeram licenciatura, enfim, têm outras formações, mas estão na licenciatura atualmente, pudessem também ter um pouco dessa sustentação para desenvolver uma pesquisa nessa área, tá? Alguma dúvida a mais? Podemos dar por encerrado. O professor Adriano gostaria de ficar um pouquinho com vocês. E quaisquer dúvidas, vão retomando com os seus tutores. Todas as dúvidas que eles foram me colocando ao longo dessas duas semanas, né? Eu fui procurando responder, já socializei tudo lá no AVA, só a gravação dessa aula, que talvez ela seja colocada no AVA só lá para quarta ou quinta-feira, porque como ela é pesada, a gente não consegue baixar diretamente no ambiente. Então, a gente tem que mandar para o setor responsável, né, para o pessoal que trabalha com edição, eles baixam, colocam no YouTube, fecham para poder disponibilizar o link para que vocês tenham acesso. Então, essa dinâmica, e a depender também do volume de trabalho deles, faz com que, às vezes, atrase alguns dias. Mas, ainda essa semana, isso vai ser colocado, o link. Se vocês quiserem retomar, já estão com os slides em mãos, os textos. Ainda teremos aí mais uma semana no componente. Aproveitem essa semana, tirem dúvidas com seus tutores. A depender da dúvida, eles vão me perguntar e a gente segue juntos, caminhando, que eu tenho certeza que teremos lindas e maravilhosas pesquisas. Tá bom? Um beijo, gostei muito de estar com vocês nesses 2 sábados. Sei que é cansativo, mas pelas falas foi proveitoso para vocês. E acho que hoje foi melhor ainda do que a primeira aula. Aparentemente, a internet teve menos instabilidade, né? Os cuidados que a gente foi tomando também previamente, para que vocês pudessem acompanhar melhor hoje o nosso debate. De nada, Ana, sou eu que agradeço. Professor Adriano, por favor, assuma. Ô, gente, será que ele não está aqui? E eu... Não, está sim. Olá. Pronto. Professor Adriano, a fala é sua. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. E boa próxima aula aí, viu? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? A todas. Tá, né? Então, eu tenho estado com alguns alunos têm falado sobre a possibilidade do Skype. Professor, o seu áudio está baixo, está cortando um pouco. É o problema desse Meet, desse Teams, né? Colocando o microfone aqui em perto fica melhor? Deixa eu tirar o fone ver se melhora. Ficou melhor. Assim fica melhor? Tá. Então deixa assim. Bom dia de novo, então, já que estava com áudio ruim. Então, eu tenho conversado com a tutora Emanuele e Andriele também tem falado conosco sobre a possibilidade de trocarmos de plataforma para as aulas, né? Em vez de usarmos o Teams, utilizarmos o Skype, né? Eu conversei com o Eniel, né, que tem mais larga experiência com essas plataformas, e também consultamos a SEAD.
Eles disseram que a gente pode trocar de plataforma se for a opção do grupo, tá? Porém, a UFRB não tem experiência de usar o Skype como plataforma de ensino-aprendizagem em larga escala, ou seja, com muitas pessoas conectadas, né? Então, a gente teria que assumir os riscos de dar errado, né? Se não funcionar, mas que poderíamos tentar. Então, eu propus à Andriele que ela criasse uma sala lá no Skype, uma chamada, e a gente tentasse fazer essa conversa lá pelo Skype, né? E a partir daí a gente decidir se a gente troca de plataforma, se é a opção do grupo, ou se mantém o Teams mesmo, já acostumamos e deixa como está, tá bom? Então, Andriele, está por aí? Oi, tô aqui. Oi. Vamos lá, vamos tentar fazer essa migração e testar o Skype para muitas pessoas e gravar também, né, essa nossa conversa? Vamos. Então, tá. Joga o link para nós aí no bate-papo, gente. Então, a proposta é a seguinte: a gente vai no link que a Andriele colocar aqui, vamos entrar no Skype e vamos conversar por lá e gravar essa conversa, né? E a partir daí a gente pensa se a gente vai mudar ou não, ou fica com o Teams mesmo, tá bom? Então, vamos aguardar o link de Andriele aqui no bate-papo, e aí a gente sai todo mundo e entra no Skype e faz esse teste, né? Esse drive, como é que chama quando a gente faz um teste de drive? Já colocou aqui, tá. Então, gente, estou indo para lá, a gente se vê lá no Skype, aqui no link que a Andriele colocou, tá bom? Gente, eu não estou conseguindo entrar. Precisa ter uma conta? Aqui também não estou conseguindo acessar o link, não. Eu também não consegui acessar esse link, não, do Skype. Gente, vocês já estão dentro já, não estão, não? Eu já consegui acessar. Não, porque não precisa acessar. Eu mandei um print. Não, aqui está em validação. Aqui está em validação. No grupo que aparece. Vocês conseguiram entrar, gente? Eu não, eu fiz o print da tela que aparece para mim e coloquei lá no grupo da turma. Eu consegui, mas vocês baixaram o aplicativo?
Eu já tenho esse aplicativo no meu celular, agora eu nunca usei com muitas pessoas, não. Eu já tô ficando perdida com dois coisinhas abertas. Peraí, que eu vou voltar lá para o Skype.
Professora Tatiana, eu acho que seria legal encerrar a gravação aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. Ainda está gravando.